Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 34ª semana do tempo comum, ou seja, a última semana deste ano litúrgico. No próximo final de semana já estaremos celebrando o Advento na expectativa, na esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Temos ouvido os evangelhos desses dias que nos falam sobre o fim dos tempos, que não é para nos amedrontar, mas Jesus quer nos orientar, nos alertar, para que estejamos sempre vigilantes e preparados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, temos também a alegria de poder celebrar hoje o ofício da memória de Santo André Dũng-Lạc, presbítero e mártir. Esta memória litúrgica engloba 117 cristãos, liderados pelo padre André Dũng-Lạc, martirizados no Vietnã entre os anos 1830 e 1870. Padre André foi pároco e missionário em diversas partes do país. Preso e libertado várias vezes, acabou morrendo decapitado por ordem do governo local. Possa o sangue dos mártires gerar por toda parte novos e fervorosos seguidores de Cristo. Nesta última semana do ano litúrgico, continuamos a ouvir a palavra de Jesus que nos aponta para o julgamento, para o fim dos tempos.
com justiça ele julgará os povos. É o que temos ouvido sempre de nosso Senhor. Com justiça acontecerá o julgamento. Esses evangelhos parecem nos assustar, mas não é esse o objetivo de Jesus. No entanto, diante do esplendor do Templo de Jerusalém, ele anuncia que não ficará pedra sobre pedra, e acrescenta: irão levantar-se nação entre nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. O que pensar disso? Os problemas sociais, as guerras, as desgraças continuam acontecendo em cada lugar do mundo e criam um ambiente neste mundo de medo quanto ao futuro. Tantas coisas que vemos acontecer que nos causam medo. Alguém esperava passar por um momento neste tempo em que vivemos, em que temos diante de nós uma pandemia do Covid-19 que vem matando tanta gente em todos os lugares do mundo, crianças, jovens, adultos, idosos. Isso é, de fato, assustador. Quem diria que iríamos viver um tempo em que tudo se fecharia diante de nós, até mesmo as igrejas, que não teríamos sequer a liberdade de poder ir à igreja rezar, que as igrejas estariam fechadas no mundo todo. Então vejam, são coisas que acontecem que nos assustam. Mas como agir ou reagir diante disto? A nossa ação é de cuidado uns com os outros. É cuidar-se verdadeiramente. É tomar precauções, mas não podemos evitar. Não há como evitar tudo isto. Somos impotentes diante de determinadas realidades. Não podemos dizer que são sinais do fim do mundo. A gente ouve um ou outro dizer: o Covid-19 é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Nós não temos autoridade para dizer quando acontecerá o fim do mundo. Tudo que se refere ao Evangelho, essas catástrofes, não se darão somente no fim dos tempos, mas já estão se realizando ao longo da nossa vida cristã. Vejam, nós não podemos dizer que somente no tempo presente tem acontecido determinadas coisas. Sempre aconteceu. Sempre tivemos pestes, sempre tivemos estas coisas que destruíram tantas e tantas e tantas vidas, milhares de vidas. Portanto, não podemos dizer que um fato como este é o fim dos tempos, o fim do mundo. Mas olha, nós temos uma grande notícia. Jesus está entre nós. O Senhor está conosco. Isso é importante que tenhamos conosco. No que diz respeito ao fim dos tempos, Deus não nos deixa conhecer quando será o fim do mundo. Ele nos oferece um tempo de penitência e vigilância. Como temos ouvido falar sobre isto ao longo destes dias? Vigilância, vigilância. É impossível prever o fim dos tempos. Para aqueles que seguem o Cristo, o fim dos tempos não será um momento de temor, mas um momento de bem-aventurança. Esta é a realidade que devemos crer.
Não podemos temer o nosso fim, mas devemos crer sim que será um momento de bem-aventurança. Eu, pessoalmente, e muito falo sobre isso, não temo o fim, pois creio que será a realização plena de nossa união com Deus. Isto é o fim dos tempos. É a nossa realização plena com Deus. O que fizemos durante a vida, a forma como correspondemos às exigências do amor e da misericórdia, da verdade, da fraternidade, da solidariedade e, sobretudo, da santidade. Tudo isto será a nossa resposta a Deus. Por isto, não há por que temer. Sejamos assim, vivamos esta proposta e quando chegar o nosso tempo, não teremos por que temer, porque o Senhor estará de braços abertos para nos acolher. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.